expondo a sã doutrina. Quero chamar o... Fala, presidente. Nosso irmão Cauã, que viemos orar por ele, pela palavra que ele trouxe. E eu peço os irmãos, nesse momento, também orem por ele. E esses dias foi um pouco corrido e para estudar foi um pouco difícil. Mas mesmo assim ele esteve aqui, se esforçou, mesmo cansado. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, Pai, queremos te dar graça, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Obrigado, Senhor. Apesar de a gente não merecer nada, Senhor, o Senhor nos dá tudo. Obrigado, Senhor. Que maravilhosa graça é a do Senhor. Eu peço agora pelo meu irmão. Eu sei que quem coloca as palavras na boca do homem é o Senhor. Por mais que o homem ele passe horas e horas estudando as Escrituras, se não tiver o Senhor, não vale de nada. Assim como o Senhor fez com Moisés, que deu as palavras para que ele possa dizer ao povo, assim como o Senhor fez com Jeremias, apenas um jovem, ou melhor dizendo, uma criança, o Senhor colocou as palavras nos lábios dele. Aqui está o seu servo. Que o Senhor use para a tua glória. Que ele venha ficar minúsculo, pequeno nas suas mãos. Que o Senhor cresça. E por meio dele o Senhor faça maravilhas. Que possamos também ouvir, Pai, com atenção, quando a sua palavra falar e a gente possa observá-la e guardá-la no nosso coração. Seja com os meus irmãos aqui que ouvem. Que não venhamos nos distrair com os barulhos, Pai, negativos, mas nos concentrar naquilo que edifica e que é proveitoso para a nossa edificação. Obrigado, Senhor. Fique conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Hoje não seria eu que estaria aqui, mas como o nosso irmão Leandro estava muito sobrecarregado, eu também estava, por assim dizer, de folga, brother. Eu teria 2 semanas para descansar, né? E hoje seria meu último dia de descanso. Então eu não estaria aqui, mas como o nosso irmão ele pediu um tempo, né, para descansar, tá bom, então eu vou cobrir o Senhor, vou em seu lugar. Agora acho que deve estar dormindo, se não estiver na live aí, né? Deve estar no terceiro sono, ou no terceiro céu, não sei. Então eu peço que os irmãos tenham bastante atenção, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. Iremos ler apenas um versículo, e a partir desse versículo nós iremos passar por uma série de versículos em 1 João. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Apenas esse verso. E daqui nós vamos para a carta de 1 João, que nós também estávamos estudando com o nosso irmão Leandro. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim, vou esperar a irmã encontrar. Amém. Amém. Esse é um texto bastante conhecido. Então diz assim: examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez.
Senhor Deus, quero pedir tua graça. Sei que não tive muito tempo de preparo, por causa também dos imprevistos. Semana, Deus, corrida. Mas peço tua graça, Deus, mais uma vez. E também quero te agradecer porque o Senhor tem sido paciente para comigo e para com esse pequeno ajuntamento de irmãos. Amém. Quero pedir para que o Senhor possa me guiar em tudo. Dá-me, Senhor, sabedoria, porque eu não tenho. Sou muito pequeno para diante de Ti, mas que eu diminua e o Teu nome cresça. Quero pedir também para que o Senhor possa manter a ordem aqui, nesse lugar, que nem o som, nem nada, nem ninguém possa tirar o nosso foco, ó Deus. Seja, ó Pai, conosco, ilumina os nossos olhos, o nosso coração. Não permita com que aqui seja apenas mais um dia, mais um culto, mas que seja o dia, o culto, o dia que o Senhor vem nos visitar, apesar de nós. Seja conosco, derrama o Teu Santo Espírito e fala, Deus, por meio do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria hoje de meditar com os irmãos sobre as evidências da conversão. É um estudo que os irmãos também já ouviram várias vezes, já sabem das evidências da conversão, mas eu também creio que nunca é demais repetir isso. Às vezes, eu não me sinto muito bem quando eu vou pregar, tanto por falta de conhecimento e também porque nós sempre repetimos as mesmas coisas sempre. Faz até meio, como diz nosso irmão, né? Meio redundante, né? Você repetir sempre a mesma coisa. Mas, como diz Paulo, para mim dizer as mesmas coisas não é nenhum problema. E para vocês é segurança. Então é sempre bom, irmãos, nós relembrarmos de tempo em tempo as doutrinas básicas da graça, aquilo que nós aprendemos. Nós vamos avançando tanto na caminhada que nós vamos perdendo a essência daquilo que nós aprendemos. Então, uma vez e outra é bom nós nos relembrarmos dos fundamentos. Eu gostaria de começar também dizendo que eu não sei como você está aqui hoje, se está alegre, triste, talvez com traumas do passado, não sei. Talvez com incertezas do futuro, do amanhã, com o que irá acontecer, com alguma decisão que você irá tomar daqui para frente. Não sei como você está, mas independente disso, quero que você pare um momento para examinar o seu coração, a sua vida. Como diz o versículo, examine-se a si mesmos, para ver se de fato estão na fé. Interessante que o verso manda você examinar a si mesmo, e não examinar o seu próximo, né? É examinar a si mesmo. Como você está na fé. Se você está caminhando de acordo com a palavra de Deus. E aqui, irmãos, em 2 Coríntios, existem algumas pessoas do tempo de Paulo que estavam tentando manchar a reputação dele. E você sabe muito bem disso. Dizendo que ele não era apóstolo, que ele era um falso profeta. E aqui, bem no final dessa carta, ele vai colocar a sua defesa. Eu sou apóstolo, eu fui enviado por Cristo. Ele diz, examine-se a si mesmo para ver se de fato estão na fé. Provem a si mesmos. Ele diz, ou será que você não reconhece que Jesus está em vocês? Isso é, se vocês se arrependeram, se vocês têm uma nova vida, se vocês têm Cristo, e se Cristo está em vocês,
é uma evidência de que eu não sou um falso profeta, de que eu preguei verdadeiramente a palavra de Deus. Então isso aqui provava que Paulo, ele não era um falso apóstolo, mas que de fato ele é um verdadeiro apóstolo, um apóstolo autêntico, enviado por Cristo da parte de Deus. Então a evidência de que Paulo ele era enviado por Deus era que os irmãos, a conduta dos irmãos haviam mudado. Se não me engano, é na igreja de Tessalônica e Colossenses que fala que eles deixaram seus ídolos para servir o Deus vivo, aguardando a bendita vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você vá lá em 1 João. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu também vi no livro de John Wesley um tempo atrás. Talvez faça mais de um ano, não sei, que eu li esse livro de John Wesley, né? Que é sobre o Sermão do Monte. Na verdade, ele não vai colocar apenas o Sermão do Monte. O título de um sermão é Quem é você? Eu gostaria de fazer essa pergunta também. Quem é você? John Wesley vai falar sobre 3 pessoas. 3 pessoas. E talvez você seja uma delas. A primeira pessoa que ele fala é um ímpio. É um pecador. Um homem que não conhece a Deus. Um homem que não tem temor de Deus. Um homem que rejeita a Deus. Ele pergunta, mas por que esse homem ele não conhece a Deus? Porque ele o rejeita totalmente. É um homem que pensa que pode ir para o céu, que pode cumprir a lei de Deus. O homem que está totalmente cego para as coisas espirituais. Que talvez pode até falar que algum dia Deus pode salvar todos os homens, que todos irão para o céu, mas não. Está totalmente cego. A cada passo que ele dá em sua vida é pecado. Irmãos, uma coisa é você andar em uma estrada cheia de buraco e você tropeçar e cair em um buraco. Outra coisa é você se jogar dentro dele. Um homem ímpio é desse jeito, ele se joga no buraco. Só que vem o segundo estágio, né? Vem a segunda pessoa. Deus ele chacoalha esse homem e fala, desperta, ó tu que dormes. Ele faz com que ele entre em uma turbulência, ele desperta. Só que agora ele consegue ver que está em pecado, que ele está em trevas, que nele não há nada de bom, e que agora ele não consegue mais cumprir a lei. E agora ele vem aquela parte, né, na vida, ele vive se arrependendo e ao mesmo tempo pecando. Ele peca, depois se arrepende, peca, se arrepende, e vem essa luta. Peca de novo e vai a Deus clamar por misericórdia, depois volta de novo ao pecado, e é uma luta. Ele não pode nem prometer que vai cumprir a lei de Deus por completo, que nunca vai pecar. Mas também tem a terceira pessoa. A primeira é a que não conhece a Deus, de fato, que não está nem para ele, é um ímpio, é um ateu, é um pecador. Você sabe o que é um pecador? Um pecador é um devoto ao pecado, alguém que se dedica ao pecado. O pecado é o Deus daquela pessoa, é um pecador. A segunda pessoa é aquela que está na luta contra o pecado. O pecado ainda domina sobre ela. Ela não tem total domínio contra o pecado. Ela vence, mas também acaba perdendo. E a terceira pessoa é aquela que tem vitória sobre o pecado. Ela peca? Sim, mas é ocasional. Bem que John Wesley está errado nessa parte aí. Porque não existe 3 pessoas.
existe apenas só duas: o homem que está em pecado e o homem que está livre do pecado. Não existe três, é duas. Mas muito bom essa explicação que ele dá sobre essas três pessoas, que na verdade é um estágio. E você pode ser alguma delas hoje, nesse momento. Agora imagine a seguinte imagem: você pega um prato delicioso com a melhor comida que existe aqui no Brasil. Você pega esse prato e coloca em lugar. Depois você pega outro prato e coloca no lugar oposto, um prato cheio de lixo. E você pega um porco e amarra ele. E depois você solta esse porco. Para onde você acha que ele vai? Para o prato delicioso ou para o lixo? Resposta direta. Para o lixo. Por quê? Porque essa é a natureza dele. Então ele come aquele prato e não se envergonha. Não está nem aí. Porque ele gosta daquilo, porque é a natureza dele. E agora, imagine se eu tivesse o poder de transformá-lo em um homem. Ele iria levantar a cabeça da vasilha, do prato, ia cuspir aquilo e iria se envergonhar. E agora talvez ele iria comer outro prato, né? Sabe o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu acabei de descrever a sua conversão. É assim. Você se converteu? Ou melhor, você foi convertido? Aqui, irmãos, em 1 João, eu gostaria de destacar apenas 6 evidências da conversão. Apenas 6. Nós iremos nos deter apenas nos capítulos 1 e 2 de 1 João. Então, a primeira evidência é simples. 1 João, versos 5 a 7. Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem a primeira evidência do convertido. O convertido, ele anda na luz. O convertido, ele anda na luz. O verso diz: Deus é luz. Mas você pode perguntar para o texto: sim, Deus é luz. Mas isso aqui não está se referindo à santidade de Deus? Também está se referindo à santidade de Deus. Mas não é só isso. Você tem que ver o contexto dessa passagem. Os irmãos também sabem que na época do apóstolo João, havia um grupo de religiosos, uma seita, chamado gnosticismo, que dizia que você não podia conhecer a Deus por completo, e que Deus também não se revelava ao homem de maneira completa. Tem que ter outra fonte de revelação. Deus não se revela ao homem de maneira completa. Deus é obscuro, não revela a si mesmo. Mas João diz, ao contrário, diz: não, Deus é luz. Isso é, Deus, ele se revela de maneira clara, por meio de sua palavra. E o verso diz sobre, ele vai lançar, um contraste entre andar na luz e andar nas trevas.
Verso 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz. Aqui tem um contraste. Andar na luz. O que é? É você viver conforme a palavra de Deus. E o que é andar nas trevas? É totalmente contrário. Andar a palavra de Deus. Quando você vai abrir o Instagram, você vê várias pessoas, não é? Várias fotos e vários nomes. E aí quando você vai clicar em um perfil, aí tem a bio, né? Eu amo Jesus. Tá lá na biografia. Mas quando você vai ver a foto, não tem roupa nenhuma. A pessoa tá nu. Isso é andar em trevas. Mas, irmãos, a primeira evidência da conversão é que você vai conhecer a Deus, porque Deus ele se revela de maneira clara. E se Deus se revela a você, e você conhece Ele, você vai andar conforme a palavra dEle. Isso é fácil? Não. É impossível? Também não. Mas é possível pela graça de Deus. E aí vem a pergunta: você está andando na luz? Se não estiver, examine-se a si mesmo. Porque tem vezes, irmãos, que nós caímos em pecados que nós sabemos que é ruim, que não devemos cair, mesmo assim caímos. Mas o que você deve fazer é examinar a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? É você examinar a sua mente e pensar: o que eu devo fazer com esse maldito pecado? Como é que eu devo lutar contra ele? Você sabe que tem que lutar contra o pecado. Você sabe qual é a definição de pecado, mas talvez você não sabe como lutar contra o pecado. E a melhor maneira de você lutar contra o pecado é fugindo dele. Tiago diz que nós podemos resistir a Satanás, lutando contra ele, mas contra o pecado tem que fugir dele. É assim que você luta contra o pecado. É como diz nosso irmão Hitler, porque nós somos fracos. E se você não fugir do pecado, é como se ele corresse atrás de você e lhe desse um abraço. E falasse: não, daqui você não vai sair. Então, irmãos, vamos aqui para a segunda evidência da conversão. Temos que passar bem rápido nossas evidências. Versos 8 a 10 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A segunda evidência da conversão, irmãos, é que o verdadeiro convertido, ele reconhece e confessa o seu pecado. Ele reconhece e confessa o seu pecado. É bem verdade, irmãos, que os irmãos acham um pouco engraçado, né? Sei lá, um pouquinho brincalhão. Mas nem sempre eu sou assim. E eu chego até a desconfiar também assim de alguns crentes que vivem o tempo todo rindo, como se nunca tivessem chorado pelos seus pecados. Estão sempre alegres, estão sempre de boa. Mas nunca pararam para olhar ao seu redor enquanto o mundo está turbulento e o quanto esse mundo ele vai piorando a cada dia. Nunca param para olhar ao redor, nem olhar para os seus próprios corações. Estão sempre felizes, alegres.
pomposos, mas nenhuma vez, nunca em suas vidas, nunca choraram por cima desse livro. Nunca tiveram uma comunhão verdadeira com Deus. Nós devemos reconhecer os nossos pecados cometidos contra Deus e também contra o nosso próximo. Não apenas reconhecer o pecado, mas também confessá-lo e abandoná-lo. Quando o cristão ele se vê em pecado, ele fala: "Oh Deus, tem compaixão de mim", e confessa o seu pecado. E na verdade nós não devemos colocar nenhuma justificativa em nossos pecados. Sabia disso? Nós sempre colocamos justificativas. Ah, sim, eu pequei porque eu estava assim, porque aconteceu isso, aquilo, eu errei porque tal coisa me aconteceu, e vai, sempre querendo justificar o pecado. Não, irmãos. Nós pecamos porque queremos. E também por falta de vigilância e atenção. Pois que a Bíblia diz: vigiai. Isso é, não durmam. E se você não dorme, os olhos têm que estar atentos. A sua vida tem que ser marcada pela confissão. Tem vezes em casa, a minha mãe fala: "Calma, quando terminar de jantar, guarde as panelas, viu?" Aí, eu termino de jantar, eu vou pro quarto, aí amanhece no próximo dia, aí a mãe fala: "Calma, por que você não guardou as panelas?" Esqueci. Ela fala: "Ô mãe, me perdoe, esqueci." Licença. A questão quando fala assim sobre o termo de não dormir, tem muita gente que interpreta que é se manter acordado. É claro que o corpo não suporta, né? Se manter acordado. Isso é um termo espiritual. Para que a gente seja vigilante, ou seja, a palavra em si já se diz, né? Que quando a gente, porventura, está, né, em um ambiente que nos eleva a estar ali, nos induzindo, né, a buscar aquele pecado, é fugir, é sair dele, ou seja, não permitir, não se deixar se enganar por aquilo ali. Muitas vezes uma amizade, o próprio ambiente onde está, né, é essa condução da gente não dormir, né, ou seja, não acalejar e ficar ali naquele escárnio. Exatamente. Também pode ser no sentido de maturidade, né? Isso. Vigiar, né? Falando sobre isso, eu vou usar uma ilustração que eu usei. Até os irmãos acharam um pouquinho estranho, que dificilmente você vê esse tipo de ilustração, né? Raro. Então, sobre vigilância. Lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 26, quando Cristo ele estava no Getsemane, ele diz aos apóstolos: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Vigiai e orai. E certa vez eu falei: mas o que é vigiar? Você pode até orar, mas talvez você não vigie. Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Quando você toma a armadura, você pensa: ufa, estou com a armadura, estou seguro. Mas Paulo diz: não, vigiai. Mas o que é vigiar? Vigiar é você estar atento, não apenas atento a coisas externas, mas também internas. Isso é, tem algum pecado em meu coração, em minha mente? Tem algum pensamento passando por mim? Então, se tiver, arranco. E nisso eu gostaria de usar um anime que talvez os irmãos já ouviram falar. Ele é bem antigo, acho que é de 1990 e alguma coisa, chamado Street Fighter, um anime de luta. Os personagens Ryu e Ken, eles vão para um certo lugar muito perigoso chamado Hong Kong.
é uma cidade que foi destruída porque tinha terroristas. Então, Sodoma e Gomorra. quase isso. Então, os policiais, em um tempo, cercou aquela cidade e lançou bombas. Destruiu toda a cidade, não ficou nenhum. Só que eles veem aquela cidade e falam: nós queremos descer ali. E o motorista do helicóptero fala: não, você não pode descer ali, é muito perigoso. Ali tem muitos terroristas que sobreviveram e que se escondem ali. Mesmo assim eles descem. O Rio, o Ken e uma moça, que é fisiculturista. Melhor. Ela é guia turista. Vai guiá-los ali naquela cidade, que eles não conhecem. E quando eles vão lutando contra os inimigos, e chega um momento em que o inimigo ele fala assim: agora dei o golpe especial, o golpe do dragão. Eles perguntam: mas que golpe é esse? E quando o inimigo aplica o golpe, eles apanham pela primeira vez. E aí quando ele foi aplicar, o inimigo foi aplicar esse golpe pela segunda vez, o Rio e o Ken conseguiram se defender desse golpe. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o que eles falaram: agora eu conheço o seu golpe. E com Satanás você também tem que falar a mesma coisa. Você conhece as táticas de Satanás? Quanto mais você conhecer o diabo, mais senso de vigilância você tem que ter. Vigiar é para que não caia em tentação. E voltando, irmãos. Pode falar, irmão. Também, ainda falando do assunto, né, de vigiar, queria ler um texto, Pode ler. que está em Efésios, capítulo 5, no verso 14, e a explicação desse texto vai estar no verso 15, né? Mas eu vou centralizar no verso 14, que diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Aí a resposta, né? do termo que ele está falando, de vigiar, né? Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Também o sentido de vigiar é o nosso viver, como a gente vive, se estamos vivendo para este mundo ou estamos vivendo para Deus, como diz em Romanos 6:11, né? Portanto, vivam para Deus, né? Como lá descreve. E quando fala esse assunto vigiar, não é sempre espiritual, mas também na sua maneira, nos seus atos. Porque você está sendo vigiado, né? Pelo povo, você é vigiado por Deus e também pelo diabo. Muito obrigado, irmão. Então, talvez quando você crescer, né, tiver um filho com uma esposa, é claro, né? Se você tem um filho, porque você tem a esposa, né? Aí, quando você errar com sua esposa, você também tem que ter essa prática. Ô, meu amor, me perdoe. Ou você tem que chamar o seu filho e falar: ó, filho, vem aqui. Aquele dia eu tomei uma decisão errada, estava muito apressado, então me perdoe. É assim, irmãos. Coisa mais linda, né? Aquela parte, né? A parte do perdão. Pronto, meu, vamos para a terceira evidência. Capítulo 2, versos 3 a 5. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O verso diz:
Mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A terceira evidência, irmão, da conversão é o seu amor pela palavra de Deus. A primeira é que você anda na luz, a segunda que você reconhece e confessa o seu pecado, e a terceira é que você ama a palavra de Deus, as Escrituras. Tem dias, irmãos, que eu me acordo e eu não tenho vontade de ler a palavra. E com você também deve ser assim. Eu acredito que seja, porque nem todo dia nós estamos com vontade de ler a Bíblia. Em um dia nós lemos 1, 2, 3, 5, 10 capítulos e tem vezes que nós não queremos ler. Mas a evidência de que você ama a palavra de Deus é que mesmo que você não tenha vontade, você se esforça para lê-la. E aqui vem a pergunta, né? Talvez você diga: eu me converti. E eu posso lhe perguntar: você tem um novo relacionamento com o pecado? Porque se você tem um novo relacionamento com Deus, você terá um novo relacionamento com o pecado. E se você tem um novo relacionamento com o pecado, você também vai ter um novo relacionamento com a palavra de Deus. Tem vezes que quando eu vou ler a Bíblia e preparar um estudo, por exemplo, 2 semanas atrás eu fui preparar um estudo lá para a escola, um intervalo bíblico, e quando eu peguei a Bíblia, fazer o esboço, caneta na mão para anotar as coisas, eu orei, me preparei, e no momento de me estudar, não veio nenhuma ideia, não veio nada, nenhum pensamento. Mas eu tentei. E ali foi que eu pensei, vou tirar um tempinho de descanso mesmo. Terei 2 semanas, só que não. Mas, irmãos, esse é o seu trabalho. O seu trabalho é ler a palavra e perguntar para o texto: o que isso aqui quer dizer? É você se esforçar para extrair o máximo possível de lições. E você ama a palavra de Deus? Você tem esse relacionamento com a palavra do Senhor? Você tende a amar a palavra de Deus? Vamos agora para a quarta evidência. Ou melhor, queria falar mais alguma coisa sobre essa terceira evidência. O que você procura quando vai ler a Bíblia? Prosperidade, bênção. Cristo. É Cristo. Agora eu deixei usar eles para segurar as montanhas que respondeu, né? Vamos supor que nosso montanhão ele se case com uma jovem cristã e ele agora tem 20 anos de casado. Ele passa 3 meses viajando sem ver a mulher. E a mulher escreve uma carta para ele e envia para ele essa carta. O que o Montanã vai estar procurando na carta? Prosperidade? Dinheiro? O que ela ganhou? Não. O que ele vai procurar naquela carta são os filhos dele. É a mulher dele, como ela está. De igual modo, irmãos, nós também temos de ser assim. Temos que ler a palavra de Deus para procurá-lo, para encontrá-lo. Amém? Amém. Então vamos para a quarta evidência. Versos 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Perdão, irmãos. A quarta evidência está no verso 7. O verso 7 diz assim. Não, 6. Perdão. Quem diz que permanece nele
esse deve também andar como ele andou. Quem diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Agora eu vou usar Isaac, né, para minha ilustração. Para vocês. Vamos supor que Isaac ele tem essa mesma idade, talvez um pouquinho mais novo. Ele tem um pai grande e forte. Ele é fazendeiro. Ele tem que alimentar os animais. E o lugar onde ele está tem muita neve. E o pai dele é muito forte e grande, carregando baldes, né, de água ou alguma outra coisa para alimentar os animais. E quando o pai dele vai andar na neve, deixa pegadas muito grandes. Isaac também vai ajudar o pai dele. Só que Isaac é tão pequeno que o máximo que ele pode fazer é arrastar um balde. Ele também tenta seguir os passos grandes do seu pai, as pegadas. E tenta pisar em cada pegada que o pai dele pisou ali. Se alguém olhasse para Isaac, ele ia falar: olha, que engraçado. Ele está tentando fazer alguma coisa que ele não está conseguindo fazer. Talvez iriam chamar ele de idiota, um louco, não sei. Porque ele não consegue imitar o pai dele. Mas ninguém poderia negar que ele estaria imitando o pai dele. Isso ninguém poderia negar. Isso, irmãos, é chamado de imitação. Nós esquecemos também dessa palavra imitação. Nosso dever é imitar a Cristo. Nós nunca seremos igual a Cristo, mas temos a graça de imitá-lo. Durante o tempo para cá, algumas pessoas elas têm tido o desejo de ler os puritanos e assim por diante. Mas cuidado, você pode ter desejo de ler esses homens sem imitá-los. Pode ter até o intelecto deles, mas pode não ter a piedade deles. Pode ter as orações deles na mente, mas você pode não imitar o estilo de vida e de oração deles. E esse é o perigo. Você conhecer a Cristo, dizer que permanece nele, mas não imitá-lo. Pode falar, Isaac. Paulo também diz: vai ser dos imitadores como os filhos. Então, você poderia falar: mas nesse caso, todos nós estamos condenados a ir para o inferno, porque não conseguimos ser igual a Cristo. Não. Salvo uma vez, salvo para sempre. Sabendo disso, seu dever é imitar a Cristo, é andar como ele andou. Quinta evidência, irmãos. A quinta evidência é de que você ama o seu irmão. Versos 7 a 11 diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquele que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe bem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora eu quero que você vá lá para Mateus. O Evangelho de Mateus. Vou mostrar para os irmãos aqui uma coisa. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Amém.
versos 34 a 40. Mateus 25, versos 34 a 40. Diz assim, as palavras de Cristo. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me foram visitar. Preso, foram me ver. Então os outros justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém. E os versos em diante dizem totalmente ao contrário. Vocês me viram com fome e não me deram de comer. Vocês me viram com sede e não me deram de beber. Vocês me viram nu e não me deram roupa. Eu estive enfermo, não foram me ver. Eu estava preso e não foram me visitar. Totalmente ao contrário. E irão perguntar: mas quando foi que nós vimos o Senhor nu, preso, enfermo e não o ajudamos? E Cristo irá responder: foi quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos. O verso aqui fala também sobre prisão. Mas também vocês se perguntando, gente, é para mim pregar em uma prisão? Também, mas não é isso que o verso está dizendo. O verso está dizendo que é para você ajudar os pobres. Também, mas não é só isso. Eu quero que você agora imagine a seguinte imagem. Todos nós aqui. Você já viu uma igreja subterrânea? Já vi na foto, né? Pronto, existem cristãos que adoram, né, escondidos. Então vamos imaginar que nós estamos no Oriente, um lugar onde perseguem cristãos. Estamos em uma floresta. E mais ou menos às 9 horas irá começar um culto. Irá terminar esse culto 11 horas. Então o culto acaba 11 da noite e nós vamos para nossas casas. E aí quando um dos irmãos chega em sua casa lá, ele vai dormir. 4 horas da manhã, um irmão bate na porta e atende. E fala: ó, quando nós estávamos voltando para nossas casas, 2 de nossos irmãos foram presos. Você tem que voltar lá para a floresta. Hoje nós estávamos reunidos para cultuar. Então você volta. E aí os irmãos em reunião vão falar: o que nós vamos ter que fazer agora? Vamos ter que ir lá. Vamos ter que ajudar. Vamos ter que levar remédio e comida. E alguns irão falar: não, é muito perigoso. Você sabe que se você for para lá, você também vai ser preso e até morto. Porque toda pessoa que for lá, entrar naquela prisão, tem que se identificar como cristão. E aí um senhor mais velho se levanta e fala: você sabe que eu sou mais velho, então eu vou lá. Se levanta um diácono e diz: eu também vou. E outros dizem: nós não vamos. E saem para suas casas. E aí, o que você vê aí? Você vê a divisão entre bodes e lobos, bem antes do dia do juízo. Percebe?
tem pessoas que não irão se sacrificar pelos seus irmãos. E tem outros que irão se sacrificar pelos seus irmãos em Cristo, mesmo que isso leve à morte. Você se converteu? O que você faria numa situação dessa? Você iria fugir? Iria voltar para sua casa e viver sua vidinha? Ou você iria entrar naquela prisão para ajudar o seu irmão que foi preso? Isso, irmãos, é a evidência do amor que você tem pelo seu próximo. Você se sacrifica por ele ou por ela. Volte lá para 1 João. Então guardem isso. Primeira evidência é andar na luz. Segunda evidência que o cristão tem, que ele reconhece o seu pecado e o confessa. A terceira é que o cristão ele ama a palavra de Deus. A quarta é que o cristão ele anda como Cristo andou. A quinta evidência é que o cristão ele ama o seu próximo. E a sexta evidência é que o cristão não ama o mundo. Versos 15 a 17. Para nós finalizarmos. Aqui não tenho nada para falar. É bastante claro. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem amado as coisas do mundo? Tem uma certa frase, né, que eu li, que dizem que os pássaros da mesma plumagem andam juntos. Os pássaros da mesma plumagem andam juntos. Plumagem é aparência. São as penas. Interessante, né? Você vê uma espécie de pássaro, ele anda junto com aquela espécie. Se você vê um corvo, ele vai andar junto com os corvos. Assim vai. Cada um tem o seu bando, não é? Já tem esquecido. Que um passarinho não se mistura com o outro, né? A não ser a desta dele, de novinho, né? Que eles tomam para si uma mesma semelhança. Então, quando você vai examinar a igreja hoje e o mundo, existe ímpios que bebem e o cristão que também bebe. Em a mesma plumagem. Ímpios que fazem piadas imorais e cristãos também que fazem piadas imorais. Tem a mesma plumagem. Né? Como diz Paulo Júnior, você vai para uma praia, aí vê uma mulher de sutiã lá e também vê outra do mesmo jeito. É cristã também. Você vai para o cinema, onde tem um filme imoral, tem cristão também. Tem um filme, A Jornada, não sei se os irmãos já assistiram, mas tem uma parte que o cristão, ele viaja lá para o futuro, ele vai conhecer a igreja. E a igreja, ela fala assim, no evangelismo, né? Olha, nós temos cinema, nós temos quadra de tênis e tudo mais. Você pode vir e ficar à vontade. É o mundo, é a igreja se adequando ao mundo. Eu achei engraçado também, desenho que Maria me recomendou, Vinland Saga. Pronto, chegou a gravar. Aí tem um príncipe, um padre e outro homem que foram presos. E todo o resto são
inimigos. E o inimigo pergunta. O padre ele tem tipo, é uma visão, né? Para assembleante, tem uma visão. E alguém fala, deu vir pro padre, deu alguma bebida para ele. E o padre se acalma. O inimigo pergunta. É o padre. Ei padre, qual que você acha melhor? Jesus ou os nossos deuses? E o padre responde, eu acho melhor aquele que fez o álcool. Oi? E infelizmente, irmãos, Outra coisa que ele disse. foi exatamente isso. Não, eles não falaram comparação com Deus, não. Eles falaram outra coisa, comparação. Depois eu vou te mostrar. Eu assisti com mãe, eu vi. Depois eu Também te mostro. assisti esse. Então você vê que eles eram cristãos, mas estão igual ao mundo. E você? Será que também não está igual ao mundo? Pesquisando muitas vezes na internet, no seu celular, aquilo que os ímpios também pesquisam, tenha cuidado com o que você vê, com quem você anda, com quem você conversa, com as suas amizades. Como disse também o pastor na outra ilustração, se você anda com fofoqueiro, sua tendência é ser igual. Se você colocasse duas pessoas juntas, uma pessoa doente e outra pessoa saudável, é a saúde que iria passar para que está doente? Ou será que é a doença que iria passar para que está saudável? É a doença, né? Saúde não se pega sem doença. É igual um rapazinho me fazendo ilustração não, foi fato real mesmo. O menino chegou na sala de aula comportado, decente, né? Bem educado, pouco falava. E assim, uns 2 meses depois, o menino estava igual os demais ou pior. Entende? A mudança, a radicalização da mente dele foi totalmente diferente. O curto foi ele se misturar. Da mesma forma é uma fruta, né? Uma fruta podre, né? Coloca do lado de uma boa e passa. Exatamente, irmãos. Então, examine isso. Você tem amado o mundo, as coisas que o mundo oferece? Ou você tem mais amado a Cristo? Então, guarde isso. Você tem andado na luz? Você tem reconhecido seus pecados e confessado eles? Você tem amado a palavra? Você tem andado como Cristo andou? Você tem amado seu irmão? Ou você ainda continua com a mesma vida velha? Então, irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Que o Senhor possa aplicar, Pai, essa palavra em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a andarmos na luz, assim como o Senhor está na luz. Nos ajuda, Pai, a nos afastar daquilo que nos afasta de Ti. Como diz o louvor, me arranca da vida que me afasta de Você. Que nós possamos louvar de louvor e também fazer essa oração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a iluminar nosso coração, para ver se de fato estamos na fé. Quebranta, Pai, nosso coração. Não permita, ó Pai, com que andemos em pecado. Nos ajude, Senhor, a amar a Ti, a Tua palavra, o nosso irmão. Também a se sacrificar pelo nosso irmão e não odiá-lo. Nos ajuda, Pai, também a perdoar o nosso próximo, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo. A não guardar, Senhor, mágoa, mas a amar. Porque a Tua palavra diz que o amor, o perdão, ele cobre uma multidão de pecados. Nos ajude, Senhor, também sermos diferentes do mundo. Não assistir o que o mundo assiste. E se nós assistimos,
que seja para aprendizado, não para entretenimento apenas. Não isso, Senhor, mas para aprender e comparar com a Tua palavra. Amém. Nos ajuda, Pai, a ter um discernimento em tudo. Andar vigilantes. Seja conosco. Receba, Senhor, honra, glória e louvor para Si. No nome de Jesus. Amém. Amém.